Nessa aula, nós falaremos sobre a abordagem da diarreia aguda, principalmente diferenciando gastroenterite viral aguda de disenteria. Primeiramente, vamos discutir dois casos clínicos e depois partir para a abordagem de fato. O primeiro caso clínico é um paciente masculino de 42 anos, iniciou o quadro de diarreia aquosa de grande volume, cerca de 6 evacuações diárias, associado a náusea, hiporexia e dor abdominal do tipo cólica, de leve intensidade, há cerca de 36 horas. Ele negava febre, presença de sangue ou muco nas fezes. Estava ingerindo cerca de 2 litros de água por dia, mas com ingesta alimentar reduzida. Ele referia que a enteada de 8 anos estava com quadro clínico semelhante. Quanto a histórico patológico pregresso, era um paciente sem comorbidades e sem uso de antimicrobiano nos últimos 3 meses. Negava também viagem recente. Ao exame físico, encontrava-se com mucosas coradas, hidratadas, anictéricas, estava afebril, do aparelho cardiovascular nada digno de nota, frequência cardíaca de 82, PA de 11 por 7, tempo de enchimento capilar preservado, e ao abdômen estava indolor à palpação, sem massas e sem sinais de irritação peritoneal. O segundo caso clínico era uma paciente do sexo feminino, de 56 anos, que relatou que iniciou um quadro de dor abdominal do tipo cólica, de moderada intensidade, associado a diarreia com presença de sangue, cerca de 3 episódios por dia, associado a náuseas e vômitos há 24 horas. Ela negou a presença de febre, mas estava com baixa aceitação hídrica e alimentar. De histórico patológico pregresso, era uma paciente hipertensa e com diagnóstico de diabetes tipo 2 não insulino dependente. Fazia uso regular de losartana, 50 mg dia, e metformina, 500 mg, 3 vezes por dia. Tínhamos um relato importante de que trabalhava como arquiteta, com idas frequentes à casa de clientes, alimentando-se de marmitas, tanto preparadas em casa quanto se alimentando em restaurante, e fazia viagens frequentes para o interior do estado do Espírito Santo por motivos de trabalho. Ao exame físico de relevante, encontrava-se desidratada, com mucosas desidratadas, uma cruz em 4, normocorada, subfebril, temperatura de 37,2, do aparelho cardiovascular estava estável e o abdômen atípico, porém doloroso à palpação profunda difusamente, mas sem sinais de irritação peritoneal. E agora a gente vai falar como realizar a abordagem do quadro de diarreia de forma adequada. Primeiramente, a gente vai ter que caracterizar o que seria um quadro de diarreia aguda. E aqui, na prática, é que é uma diarreia que dura menos de 14 dias. Então esse dado tem que estar presente na história clínica. E vale lembrar que na prática, quase nenhum paciente vai aguardar esse tempo todo para procurar atendimento. Mas tem que deixar detalhado que realmente não tem uma duração maior do que esse período, principalmente por conta das etiologias diagnósticas. E quanto à definição da diarreia, é a ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. E aqui a gente vai ter dois grandes grupos, a gastroenterite viral aguda, a GECA, e a disenteria. Em 90% dos casos, a gente vai ter como causador da diarreia aguda a gastroenterite viral aguda, que tem como etiologia o agente viral. E aqui entra o norovírus, adenovírus, rotavírus, e tem como apresentação clínica uma diarreia aquosa, volumosa, com presença de náuseas, vômitos, outros sintomas sistêmicos, e a dor abdominal, via de regra, é leve e tipo cólica difusa. E aqui o quadro é autolimitado. Com a presença ou apesar da presença do médico, esse paciente vai apresentar uma resolução clínica autolimitada e corresponde a 90% dos casos. Em contrapartida, uma minoria, 10%, vai se caracterizar como disenteria. E aqui o agente etiológico é bacteriano. Os principais representantes são Campylobacter, Shigella, Salmonella, Escherichia coli. E a apresentação clínica, o que chama atenção é a presença de muco, pus ou sangue nas fezes. E pode haver também a presença de febre. E diante de um quadro clínico de diarreia aguda, quando que a gente vai pensar em começar um antibiótico empírico e, mais do que isso, solicitar exames laboratoriais? Vale lembrar que a diarreia aguda, sobretudo de etiologia viral, tem uma característica peculiar que é a sazonalidade. Acontece de forma mais frequente na época do verão e, assim,
quem já trabalha em pronto atendimento ou vai começar a trabalhar, vai observar que um número elevadíssimo de pacientes vai chegar com essa apresentação clínica no atendimento. Então é inviável solicitar exame laboratorial para todos os pacientes e muito menos viável começar antibiótico para todos eles. Então, para quais pacientes que a gente vai fazer essa abordagem mais específica? Nos pacientes que têm sinais de alarme ou então sinais de que ele pode evoluir para alguma piora clínica, sinais de que pode ter uma gravidade. E quais seriam esses pacientes? Paciente idoso, sobretudo com idade maior do que 70 anos, paciente que em várias evacuações refere presença de muco e sangue, um paciente imunossuprimido e pode ter um desenvolvimento clínico pior, desfavorável, um paciente que, apesar do antipirético, persiste com febre, temperatura axilar maior do que 38,5, um paciente que, apesar da analgesia, persiste com dor abdominal importante, refratária, um paciente que nos últimos 3 meses teve alguma hospitalização ou então fez uso de algum antibiótico e, obviamente, o paciente com quadro clínico de sepse. E qual que é o racional por trás da solicitação dos exames laboratoriais? Primeiro, o paciente vai estar com quadro de diarreia, muitas vezes até associado a quadro de vômito. Então, ele pode apresentar algum distúrbio hidroeletrolítico. Além disso, com essa perda volêmica, esse paciente pode fazer disfunção renal. Com um quadro inflamatório infeccioso, pode apresentar leucocitose, marcadores inflamatórios. Então, a gente vai solicitar exames que nos permitam avaliar alguma dessas presenças ou então alguma dessas complicações. E os exames na prática seriam hemograma completo, com plaquetas, PCR, eletrólitos, sódio, potássio, cloro, marcadores de função renal, ureia, creatinina. E no paciente séptico a gente estende ainda mais, coletando coprocultura, hemocultura e solicitando bilirrubinas totais, frações e gasometria arterial para avaliação do lactato. E uma vez que esse paciente tem indicação de utilizar antibiótico, ou seja, uma vez que esse paciente tenha ou um sinal de gravidade ou um sinal de alerta, se pensando em tratá-lo por via oral, a primeira opção é a ciprofloxacino. E aqui a gente usa um comprimido de 500 mg de 12 em 12 horas, de 3 a 5 dias, tendendo a fazer sempre um curso mais curto de antibiótico terapia. A segunda opção, no paciente que já fez uso de quinolona, como a ciprofloxacino, ou então tem alergia a essa classe medicamentosa, pode ser o Bactrim, o sulfametoxazol com trimetopina. Aqui a gente utiliza a dosagem de 800 por 160 mg, de 12 em 12 horas por 5 dias. E um adendo, para tentar diminuir o tempo de duração da diarreia, a gente pode lançar mão do probiótico. E aqui entra o Saccharomyces. A gente pode utilizar 2 comprimidos de 200 mg de 8 em 8 horas por até 5 dias. E quando a gente opta por internar esse paciente pela presença de sinal de gravidade, ou então por ser um paciente que a gente acha que não vai ter condição clínica social de fazer o tratamento ambulatorial, a gente pode utilizar a ciprofloxacina endovenosa ou a ceftriaxona associada ao metronidazol, tentando fazer um esquema antimicrobiano que vai cobrir gram-negativo e germes anaeróbicos. No nosso guia de prescrição tem essa prescrição completa, com a diluição, tempo de infusão da medicação e todos os demais detalhes. Agora, retornando para o primeiro caso clínico. A gente tinha um paciente do sexo masculino de 42 anos que se apresentava com quadro de diarreia aquosa, cerca de 6 evacuações diárias, sem elementos patológicos, sem presença de sangue ou pus nas fezes, associada a náusea, hiporexia e dor abdominal do tipo cólica de leve intensidade, de início cerca de 36 horas. Apresentava boa ingesta oral, apesar da hiporexia. E referiu também que a enteada de 8 anos estava com quadro clínico semelhante. De histórico patológico pregresso, nada digno de nota, sem comorbidade, sem uso de antibiótico nos últimos 3 meses ou internação, e de história social, sem viagens recentes. Ao exame físico, inocente. Nesse quadro, qual que é o diagnóstico etiológico mais provável? Na dúvida, em 90% dos casos, vai ser a gastroenterite viral aguda. E esse paciente tem todos comemorativos justamente para essa etiologia. E um ponto da história clínica que chama atenção é que ele falou que a enteada também estava com quadro clínico semelhante. E sendo etiologia viral,
a chance de uma pessoa infectada, contaminada na casa, transmitir para outra é altíssima. E o paciente se encontrava com diarreia, sem presença de elementos patológicos, estava estável hemodinamicamente, sem sinal de alarme. Então, nesse caso, a gente não teria necessidade de solicitar exame laboratorial, nem tampouco iniciar antimicrobiano de forma empírica. Como o paciente estava com boa aceitação de dieta e líquida por via oral, a gente pode lançar a mão da hidratação oral, com soro de reidratação. A gente dissolve um envelope em 1 litro de água e orienta na prática o paciente tomar pelo menos um copo após cada evacuação, ingerindo pelo menos 30 ml por quilo dia desse volume. Além disso, a gente pode prescrever também sintomáticos, antieméticos como bromoprida, ondansetrona e até analgésicos, dipirona ou escopolamina, se tiver uma dor mais do tipo cólica. E importante, nos pacientes que não têm diarreia sanguinolenta ou que relatam que não tem a presença de muco ou pus nas fezes, a gente pode prescrever também os antidiarreicos, que eles diminuem o número de evacuações e tendem a reduzir o tempo de diarreia. E aqui a gente pode usar a loperamida, 4 mg na primeira dosagem e 2 mg após cada evacuação, ou então a racecadotrila, tomando um comprimido por dia, de até 6 em 6 horas, e por até 7 dias ou até melhora do quadro da diarreia. O segundo quadro clínico é uma paciente de sexo feminino, 56 anos, que iniciou um quadro de dor abdominal tipo cólica de moderada intensidade, associado à diarreia com presença de sangue, com náuseas e vômitos há cerca de 24 horas. Estava com baixa aceitação hídrica e alimentar e habitualmente se alimentava fora do domicílio. De histórico patológico, ela tinha hipertensão e diabetes, com medicações de uso regular, e ao exame físico que chamava atenção é que ela se encontrava desidratada, subfebril, tendendo a um ataque cardíaco, frequência cardíaca de 102, e a pressão estável, 13/8. E o abdômen estava doloroso, de forma difusa, porém sem sinais de irritação peritoneal. E nesse caso, qual que seria o diagnóstico etiológico mais provável? A disenteria. A paciente apresentava-se com uma diarreia com presença de sangue e pus, estava subfebril, desidratada, todos comemorativos realmente para uma infecção bacteriana. E nesse caso, a gente precisa lançar mão de exames laboratoriais e avaliar o início do antimicrobiano, seja por via oral ou endovenosa. E como forma de propedêutica, a gente começa com a hidratação, e aqui, como a paciente estava com baixa ingesta hídrica, a gente lança a hidratação endovenosa. Na prática, quanto que a gente pode fazer? Via de regra, 1 litro de soro fisiológico, enquanto a paciente aguarda exames laboratoriais, e a gente tende a individualizar isso, principalmente de acordo com as comorbidades. Se for um paciente sem contraindicação a volumeterapia, a gente pode fazer esse 1 litro infundido em 1 hora. Se for um paciente com histórico de insuficiência cardíaca, um paciente nefropata que não urina, oligúrico, a gente tende a fazer um volume um pouco menor. E os sintomáticos, já que essa paciente vai ser puncionada, vai ser feito também de forma endovenosa. A gente lança a mão de antiemético, com bromoprida ou ondansetrona, e pode fazer analgesia com dipirona também. E nesse caso, pode ser até uma dúvida do paciente ou uma demanda se a gente pode ou não lançar a mão dos antidiarreicos. E quando a suspeita for de disenteria, essa medicação, essa classe medicamentosa, está contraindicada pelo risco de piora do quadro clínico do paciente, principalmente evolução para um quadro de sepse. E nesse caso, como a paciente, depois de analisar os exames laboratoriais, estava estável, a gente acabou lançando mão de antibiótico por via oral. Nesse caso, ciprofloxacino, 500 mg, de 12 em 12 horas por 5 dias. E quais exames foram solicitados? Hemograma, PCR, eletrólitos, dosagem de ureia e creatinina para avaliação de função renal, e todos eles estavam sem alterações dignas de nota. Continue assistindo nossas aulas, espero que estejam gostando.